Bom, gente, então hoje nós estamos tendo uma oportunidade excepcional de visitar o Cinema Olímpia. Acho que isso só aconteceu quando a gente implantou esse roteiro. Em 2011, teve contato e a gente começou pela Olímpia, né? E aí, sempre nas outras vezes, há uma maior dificuldade que os funcionários não vêm de manhã, né? Vêm só à tarde. Mas o nosso diretor do Cinema Olímpia, ele entrou em contato e me disponibilizou essa oportunidade. Eu digo, excelente. E eu já perguntei ali, a metade nunca entrou aqui, né? Então, eu vou pedir para ele apresentar o que é esse cinema, a importância do cinema, e depois a gente vai dar uma entradinha aí. Vamos ver se a gente consegue ficar aqui no máximo 20 minutos para os outros pontos, tá bom? Bom, gente, vamos lá. O Cinema Olímpia foi fundado em 1912. Basicamente, a estrutura do cinema não mudou. Claro que teve alterações no decorrer das décadas, né? Na saída, eu preferi logo começar falando aqui por dentro, né? Na saída tem umas fotos ali, um pouco mais antigas. E a gente há muito tempo tenta fazer um registro, fotos de imagens antigas do Olímpia. E por incrível que pareça, não se tem tanta, né? Nós, quando o cinema fez 100 anos, nós fizemos uma campanha de arrecadação de fotos, vamos dizer assim, e pouca coisa apareceu. E já pesquisei, enfim, na biblioteca, tem alguma coisa, mas na minha opinião tem muito pouco, né? São 106 anos, é muita coisa, né? Então, de alguma forma, a gente tem um certo orgulho temos um grande orgulho do cinema ainda estar funcionando. Porque antes de contar a história do Cinema Olímpia, é importante dizer que ele está vivo, atuante, e isso é um milagre, porque na realidade a grande maioria dos cinemas de rua do Brasil fecharam, né? Houve uma grande crise no mercado de cinema no final dos anos 90, houve uma mudança de configuração das salas de exibição, a maioria foram para o quinto e sexto andar de shopping, daquele modelo caixote, né? De caixinha, mas que salvou o cinema como exibição, né? Eu prefiro sala grande, eu prefiro salão assim, me acostumei. Mas também gosto do cinema de shopping, apenas acho que é uma outra configuração, às vezes menos interessante. O Cinema Olímpia foi fundado em 1912 pelos mesmos proprietários do Grande Hotel, que aí já deve ter sido citado, né, Godete? Que foi uma das maiores perdas que nós tivemos de todos os tempos. O Grande Hotel, não sei como é que deixaram isso acontecer. Um hotel belíssimo, maravilhoso que tinha aqui do lado, e que no final dos anos 70 foi destruído. O Cinema Olímpia tem várias histórias interessantes aqui. Uma delas aconteceu nos anos 20, né? Tem um livro do Dr. Pedro Veriano chamado Cinema Olímpia, 100 anos de história, que ele conta alguns causos, né? Um deles é que o Cinema Olímpia era muito frequentado pela elite, e um casal de noivos veio aqui, e o noivo estava muito chateado porque a noiva estava muito apaixonada pelo Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino era o grande galã da época, né? E ela estava apaixonada, suspirando no filme todo. Ele se aborreceu, tirou a arma que tinha no bolso, assim, não sei como é que ele tinha uma arma, e atirou na tela, aonde estava o Rodolfo Valentino. O Cinema Olímpia foi sendo uma espécie de testemunha da história de Belém, né? O Cinema Olímpia passou os anos 40, 50, 60, viveu a crise do cinema dos anos 70, anos 80, anos 90, e no final dos anos 90, como você tem ainda há pouco, uma grande crise se abateu nas salas de exibição de rua, e a maioria foi sendo vendida, alocada, destruída. Uma boa parte desses cinemas viraram igreja universal, ou não, né? Igreja, auditórios. E aí, graças a Deus, e graças a uma turma muito boa de uma época que não existia ainda mídia social como existe hoje, existiu, acho que o Orkut, me ajuda, em 2006 o Orkut já existia, né? Já, né? Graças ao Orkut e a mobilização da classe, primeiro da crítica de cinema, dos jornalistas, dos artistas, quando foi anunciado que o Cinema Olímpia ia fechar por dificuldade de recursos, aí houve um grande protesto, né? Foi um barulhão que foi feito, e foi anunciada uma última sessão de cinema aqui, que aliás é o nome de filme. E aí, nessa última sessão de cinema, do filme Siriana, com George Clooney, que é melhor diretor que como ator. Como ator, ele é sempre George Clooney. Como diretor, ele é bom. Falar mal do George Clooney é um perigo, né? Sempre tem uns fãs. E aí aconteceu o quê? Todos nós viemos para cá para fazer um barulho, inclusive eu, né? Eu vim com meu pai também. O Jonaro Guedes subiu essa poltrona aqui, faixas, o Olímpia não pode se perder.
Alguém aqui estava nessa noite? Porque de repente podia ter alguma testemunha aqui, né? Não aconteceu assim o barulho que nós queríamos, mas de repente, não mais que de repente, o prefeito da época aparece aqui. Na hora? Sim. Alguém falou para ele: acho que tens uma oportunidade. Acho que tens uma oportunidade. E ele teve visão, sim, né? Teve a perspectiva, percebeu que tinha uma oportunidade, sim. Se na gestão dele tivesse perdido o Cinema Olímpia, o cinema que na época tinha 94 anos, seria uma tragédia no sentido político, que é o que menos interessa a gente aqui, né? Para nós seria uma tragédia no sentido cultural, né? Perder uma sala dessa, que nós sabemos não oficialmente, até hoje essa história não foi confirmada, que a Lojas Americanas, que está aqui do lado, iria comprar, ampliar, destruir, e aí nós íamos perder mais um referencial de cultura, né? Até porque o Olímpia já era, naquele período, muito mais do que um cinema. O Olímpia era um patrimônio histórico e cultural de Belém, do Estado, do Brasil, mas pouca gente percebia isso, inclusive os paraenses. Nós temos essa mania velha, né? Cadê a Gorete? De valorizar as coisas depois que a gente perde, né? O Olímpia seria mais um desses casos. Eu acho curioso quando as pessoas falam: vamos fazer um abraço simbólico. Eu tenho que fazer antes que se anuncie a possibilidade, né? Outro dia me chamaram para abraço simbólico do Bar do Parque, eu acho bacana, mas parece que a Casa das Artes vai fechar também, ninguém vai fazer um abraço simbólico. Só que graças a Deus não aconteceu nenhuma coisa nenhuma. Se bem que o Bar do Parque está estranho, né? Mas enfim, isso é outra história. Então, nós íamos perder o Olímpia se não fosse efetivamente a mobilização que aconteceu naquela noite. Foi final de março de 2006, o prefeito da época veio, era do Ciomar, disse que o Olímpia não ia sumir, não ia desaparecer. No dia seguinte foi criada uma comissão de organização do que seria aqui. Ele entrou em contato com o proprietário, na época o Severino Ribeiro. Eu participei da comissão desde o início e está aqui. Aí depois, né, as gestões posteriores todas mantiveram com um maior carinho. Agora, no caso, atualmente o atual prefeito, que é o Zenaldo, manteve, e espero que os próximos prefeitos também façam a mesma coisa. E a comissão que foi criada naquele período se manteve durante algum tempo, e eu acabei, nesse processo todo, sendo convidado, pela minha experiência, fui convidado para ser o diretor de programação. Eu não cuido da parte administrativa. Você vê que aqui tem uma equipe bacana, que todo mundo faz tudo, né? Eu, pela minha experiência na área de cinema, trabalhei em cinema durante quase toda a minha vida, a gente também dá nossas opiniões, etc. É um coletivo que tem aqui, mas a minha responsabilidade efetiva aqui é da programação. E aí que aconteceu o quê? Até 2006 o Olímpia era um cinema comercial, como qualquer outro, no sentido de exibição de qualquer tipo de filme. Quando me convidaram para a programação, eu falei: olha, se vai ser um cinema vinculado à prefeitura, a um projeto cultural, perdão, eu acho, não, tenho certeza que nós temos que fazer uma programação diferenciada. Nós temos que efetivamente fazer uma programação cultural e não mais vinculada a qualquer tipo de conceito, tipo de cinema comercial. E aí tem sido assim desde 2006. Então eu faço a programação em parceria com cinematecas, com consulados, com embaixadas, com produtoras. Então aqui o Olímpia ele tem hoje um formato, na minha opinião, não é porque eu faço a programação, não, porque os filmes aqui são bons mesmo. Na minha opinião, hoje o Olímpia tem uma função melhor e maior do que antes. Porque num período, no momento que a gente vive, que eu chamo de banalização do cinema, o Olímpia não deixa essa banalização acontecer. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com banalização. É porque eu acho que de repente o cinema, para a maioria, não é uma coisa muito séria. Pintura é sério, fotografia é sério, arquitetura é sério, e é sério mesmo. E cinema só serve para divertir. E eu discordo totalmente disso. Eu acho que o cinema serve também para divertir. É uma arte em evolução, é uma arte que tem vários artistas fazendo coisas extraordinárias, só que muitas vezes o público não presta atenção nesses artistas. Então o Olímpia, junto com, no caso aqui em Belém, temos o Libero Luchado também, que faz uma programação extraordinária. O Olímpia, o Libero Luchado, enfim, além dos cineclubes, ajudam a criar, a mostrar para a grande maioria do público que o cinema é coisa séria sim, que merece ser mais respeitado, prestar mais atenção nos trabalhos estéticos, nos trabalhos de elaboração. Eu estou muito satisfeito com o cinema atualmente, porque eu nunca vi tanto filme bom, graças à internet, graças a o que está aparecendo aí. E sempre que possível o Olímpia exibe esses filmes. Por quê?
as embaixadas, cinematecas, elas não distribuem, elas não comercializam, elas não exibem filmes do mainstream. Então, por exemplo, parceiros nossos aqui, Embaixada da Espanha, da França, da Alemanha, que vocês raramente acham esses filmes por aí. É por isso que o Olímpia é pouco frequentado também, Goiás, porque ele tem uma programação alternativa nesse sentido, que às vezes a gente ouve muito aqui na porta, mas com quem é e de quem é. Aí a gente fala o nome do autor, do diretor, tá, mas eu não conheço. Aí se for o George Clooney, entra. E aí eu sempre brinco quando tenho tempo, né? Gente, mas um dia o George Clooney, por exemplo, foi desconhecido, né? Então, o que tem de filme bom que é exibido aqui no Olímpia, enfim, existe uma programação, na minha opinião, fantástica aqui. Por exemplo, hoje está começando uma mostra de cinema, um festival de cinema europeu. Filmes do Chipre, da Hungria. Existe cinema em outros países, né? E existe não só cinema em outros países, mas cinemas com estéticas diferentes, né? Então, nesse sentido, eu fico muito satisfeito de estar colaborando com o Espaço há tanto tempo e dando oportunidade, inclusive para mim, né, como cinemania, como cinéfilo, de exibir filmes raríssimos, né? Que dificilmente você encontra até em outras plataformas. Quando o Olímpia fez 100 anos, eu fiquei muito feliz, né, Gorete? Porque uma boa parte dos paraenses descobriram o Olímpia. Dos paraenses, não estou nem dizendo de isso, porque o pessoal visita aqui. Então, a gente tem de visitação fantástica de turistas do Rio, São Paulo. E quem menos visita o Olímpia, comparando, proporcionalmente falando, são os paraenses. Eu fiquei muito feliz quando o cinema fez 100 anos, porque teve Jornal Nacional, teve não sei o quê. E aí muita gente, o Olímpia, né? E aí que vem um grande detalhe. Pois é, eu me aborreci profundamente com essa história, porque a gente não pode ter nada melhor do que eles, né? Segundo eles lá. Na época do centenário, que é uma coisa que é importante que a gente deve dizer, é que o Olímpia é o cinema mais antigo em funcionamento, não em fundação. Os primeiros cinemas fundados no Brasil foram em 1903, 1904, teve o Íris. Nessa configuração, teve o Íris, que não é mais cinema desde os anos 80, a edificação está lá, mas não é mais. E aí eu me lembro do repórter da TV Liberal perguntando assim, mas é mesmo, né? Você tem certeza absoluta disso? Aí eu fui me aborrecendo, fazendo, mas como está fazendo essa festa do centenário na base de uma mentira? Eu fiquei realmente irritado com ele. Eu falei, não, amigo, você pode ficar tranquilo, que se tem uma coisa que a gente não é aqui, é moleque. Falei isso para ele fora do ar, né? Fora da gravação. É assim, o maior cinema, o cinema mais antigo do Brasil em atividade do Brasil hoje é o Olímpia, é um dos mais antigos do mundo em atividade. Temos esse recorde, né? A gente pode falar que é um recorde, né? E só que eu acho que a gente precisa de valorizar mais o espaço. Tá? Eu queria concluir, depois a gente vai aqui para fora para ver as fotos. Claro, vou deixar para algumas perguntas, caso alguém queira fazer. Acho que hoje ele tem essa função cultural, essa função educacional. Cinema é a maior diversão, mas não é apenas diversão, é coisa muito séria. E eu acho que espaços como o Olímpia, nesse sentido, o Belém é privilegiado, porque nós temos o Olímpia, que é um cinema antigo, 106 anos, ainda temos o Líbero Luchardo, temos o Cine Estação, que parece que vai voltar, vai estar meio confuso lá, né? Está meio confuso lá, a programação meio confusa, e temos ainda uma atividade de cineclubes aqui, que tem esse conceito de cinema, vamos colocar assim, de arte, né? É um conceito complicado falar que o cinema de arte. O que não é, aquilo que não é produto cultural, num certo sentido, que muitas vezes também é bom, também não vamos dizer que é ruim, muitas vezes também é bom, mas existe um outro conceito de cinema que é o conceito de arte, que é o que o Olímpia procura focar o ano inteiro. Eu fico caçando filmes. Nesse exato momento, eu fiquei tão triste, há 6 meses eu tento fazer uma mostra do Nelson Pereira dos Santos, que é um dos maiores cineastas brasileiros, né? E ele infelizmente faleceu há 3 semanas. Eu queria fazer uma homenagem a ele, para ele vir aqui, não houve tempo. E agora eu estou com medo, porque eu estou fazendo, há 6 meses tentando fazer uma programação em homenagem ao Zé do Caixão. Você conhece o Zé do Caixão? Aí eu estou até com medo já de fazer uma homenagem, porque de repente ele está com uma certa idade também. Mas enfim, então a ideia sempre é essa, fazer uma renovação, só que, reta final da minha explicação, para a gente passar lá para fora. O público que frequenta o Olímpia hoje não é um público muito jovem, é um público mais velho. Muita gente não sabe sequer onde fica o Cinema Olímpia. Eu sou professor do curso de cinema da universidade, agora eu saí do doutorado, e eu fico bobo de ver. Vão no Olímpia, mas aonde fica o Olímpia? Aí eu brinco, sabe as lojas americanas? Presidente Vargas, Praça da República, o Hotel Hilton, é aquele negócio que fica ali no meio. Aí eu fico maluco, porque eu acho que é uma questão educacional e cultural nossa. É uma falha. Mas também, não vamos olhar muito para trás, é daqui para frente. A vida de vocês aqui, por exemplo, cada vez que tem uma visita de estudantes, cada vez que tem um evento, a gente fica muito feliz de apresentar, no certo sentido, ou reapresentar, porque esse espaço, na verdade, é nosso.
né? É do povo paraense, está aí, né? Toda vez ele é citado como uma referência, inclusive no mundo. E aí, claro, né? Existe uma necessidade de reforma, existe um planejamento de uma grande reforma do cinema, né? Há 2 anos já se faz um projeto, ele está pronto, só que como vocês todos sabem, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, uma questão política aí do Brasil, né, interrompeu algumas questões, mas existe sim uma grande reforma projetada para cá, com projeção digital, novas poltronas, mas no mesmo possível mantendo as características do cinema.